Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Estou de volta e nesse vídeo vou tratar da notícia que está tomando conta aí, não só dos noticiários relativos ao Fluminense, também as redes sociais do Fluminense, grupos de WhatsApp e afins, mas também a nível nacional. Porque acaba de ser anunciado que Fernando Diniz é o novo técnico interino da seleção brasileira. Beleza? Mas antes da gente começar a tratar desse tema, antes da gente fluminenciar, já vou pedindo para você dar o like para ajudar o canal a crescer, isso é muito importante. Claro, se você curte o canal, né? Se inscrever se não estiver inscrito, compartilhar os vídeos aí nos grupos de WhatsApp e mandar ver nos comentários. Atitudes aí que não custam nada para vocês, mas que ajudam muito o canal. Se você curte o canal, peço esse apoio, beleza? Então vamos embora fluminenciar. Como eu falei anteriormente, Fernando Diniz, técnico do Fluminense Futebol Clube, acaba de ser anunciado como técnico interino da seleção brasileira. Ao que parece, ele vai comandar a equipe aí no período de um ano, até a chegada do Carlo Ancelotti. Eu vou tratar desse assunto aqui, gente, como se o Fluminense estivesse ciente disso e de acordo, tá? A rapaziada colocou algumas coisas nos grupos aí e o próprio anúncio já me levou a crer isso, porque a CBF não cometeria um erro de anunciar ele como treinador sem ter se reunido com o Fluminense, ou sem ter conversado com ele e ele ter conversado com o Fluminense para que o Fluminense aceitasse que ele exercesse o cargo de treinador do Fluminense e também o cargo de técnico interino da seleção. Eu esqueci de falar isso. Ele vai acumular as duas funções, tá? Ele vai continuar sendo treinador do Fluminense e vai ser treinador interino da seleção brasileira no lugar do Ramon. E aí, logo que essa notícia explodiu aí nas redes sociais, na internet, começa um alvoroço, né, nos grupos de WhatsApp do Fluminense. Eu aproveitei para observar, ver a opinião da galera, ver as colocações. Eu gosto muito de aprender com o que as pessoas falam também, estou sempre atento. E vi que a rapaziada demonstrou diversas reações, mas a maioria esmagadora, inclusive aqueles que são pró-Diniz, digamos assim, os dinizistas, não concordaram com isso. Porque, no entendimento deles, a situação já está crítica no Fluminense, os resultados não estão aparecendo. Claramente, é muito notório que o desempenho do Fluminense despencou. A gente conseguiu uma classificação na Libertadores, porque fizemos uma primeira fase muito boa, né? Digamos, a ida na fase de grupos. Então, praticamente, ali o Fluminense já havia selado a sua classificação com as 3 vitórias. E no Campeonato Brasileiro, o Fluminense a cada rodada despenca, enfrenta adversários aí fracos e cada vez demonstra um futebol pior e consegue perder. Na Copa do Brasil, como todos nós já sabemos, fomos eliminados de forma patética, vergonhosa, não sei, constrangedora, acha a melhor palavra aí, para o nosso arquirrival. Então, diante de um quadro que está se desenhando para uma provável eliminação na Libertadores, independente do adversário que vai rolar no sorteio de amanhã, ainda surge essa notícia. Porque o pensamento da galera é o seguinte, peraí, se o cara não está conseguindo executar o trabalho dele com a cabeça somente no Fluminense, se dedicando exclusivamente ao Fluminense, por que cargas d'água eu vou acreditar que ele, acumulando a função de técnico da seleção, ele vai melhorar, né? Exercer um trabalho melhor no Fluminense do que ele vem executando. Porque o que acontece é o seguinte, a galera já levantou a bola aí. Nas datas FIFA, como aconteceu agora, que teve 10 dias de folga aí para trabalhar o time, ele não vai estar. Ele vai estar treinando a seleção. E eu até falei com os amigos lá no grupo do Máquina Tricolor, falei, cara, mas desde que ele chegou ao Fluminense, ele nunca corrigiu o time nessas datas FIFA aí, nessas paradas, ou nessa situação de Fluminense só joga no final de semana, chamada semana cheia. Tava até conversando com um amigo agora lá no grupo, Gabrielzinho, explicando para ele, Gabrielzinho, os erros que o Fluminense está cometendo esse ano, que você
tá apontando aí como, por exemplo, que o São Paulo ele armou para anular o Fluminense. Ano passado, o Wagner Mancini fez 2 vezes pelo América Mineiro. Uma no primeiro turno, lá em BH, onde os caras tiveram jogadores expulsos 5 minutos do primeiro tempo, arrancaram o empate, quase ganharam, e a outra em pleno Maracanã. Filipão fez isso com ele, pelo Atlético Paranaense, com o terceiro time, às vésperas de enfrentar uma semifinal de Libertadores. O Mano Menezes, foi o Mano Menezes? Acho que era o Mano Menezes, o treinador do Internacional. Fez isso após ser eliminado para o Melgar, em pleno Beira-Rio, contra o Fernando Diniz, sendo que o Edenilson sequer jogou porque estava brigado com a torcida, o Inter todo desfalcado, um clima péssimo. Vários treinadores fizeram isso, o Atlético Goianiense fez isso. Se eu não me engano, o Wagner Mancini, acho que era o treinador do Atlético Goianiense, eu não sei agora. Eu sei que o América Mineiro teve 2 resultados que foram patéticos pra gente, assim como o Atlético Goianiense. Ganharam aqui no Maracanã de 2-0 e viraram o jogo contra a gente lá 3-2, após a gente estar vencendo por 2-0. Tem mais exemplos aí, mas vou ficar só nesses. Teve a Copa do Brasil, né? Vitor Pereira. O Botafogo, quando o jogo foi 2-2, matou o Fluminense naquele jogo. A gente conseguiu um empate graças ao Matheus Martins, que entrou iluminado, enfim. Vamos parar por aqui. Então, como eu estava falando para o meu amigo, essa questão de data FIFA não vai fazer diferença nenhuma. Não fez ano passado, vai fazer agora. E agora eu vou dar a minha opinião sobre isso, gente. Eu penso o seguinte, cara, como eu já falei aqui para vocês, o Mário, ele preside o Fluminense de forma paternalista, né? Ele cria ali uma situação de família, onde todo mundo é da família. A Gione é da família, Fred é da família, os jogadores são da família, a comissão técnica, o treinador. E, cara, se por um lado isso é bom para algumas questões, por outro é ruim também. Um exemplo, eu acho que o Mário fica numa saia justa muito grande quando ele tem que chamar a atenção de algum jogador, de algum dirigente ou do treinador. Aquela hora do pato, como se fala aí no jargão popular. O Mário trata o Diniz como um membro da família, como um ente muito querido, como um cara que o Mário confia nele cegamente. Tipo assim, deu a chave da casa do Fluminense para o Diniz fazer o que ele quiser. E aí começam a acontecer coisas péssimas na gestão do Diniz à frente do time. E aí, como é que o Mário vai fazer para mandar o cara embora? E tem outra questão também. A imprensa especializada, né, que não sabe nada de Fluminense, exalta para os 4 ventos aí, aos 4 ventos, que o Diniz é o melhor treinador do Brasil. Pede o cara da seleção, faz um monte de coisa. Ou seja, gera uma opinião pública. E aí, como o Mário vai contra essa opinião pública? Por mais que ele esteja ali no dia a dia, vendo que o trabalho está ruim, por mais que ele veja que os resultados estão ruins, como que ele vai contra essa opinião pública? Porque o torcedor, no geral, cara, ele vai repetir o que a imprensa está falando. Diniz é maravilhoso, Diniz é genial, Diniz é fantástico. Ele vai repetir, mesmo que ele não assista um jogo sequer do Fluminense. E aí, se o Mário mandar o Diniz embora, ele toma uma atitude impopular. Isso é bom pro Mário? Eu, no lugar dele, eu já teria tomado essa atitude antes, que eu tô me lixando para a questão do que a imprensa vai falar, se é popular ou não. Na minha visão, se eu fosse presidente do Fluminense, eu tomaria as decisões que fossem o melhor para o Fluminense. Que se dane o que o comentarista do Sport TV, da Globo, da ESPN vai falar. Que se dane o que a torcida vai falar. Eu tenho que pensar no melhor para o Fluminense. E para isso, o presidente de uma agremiação como o Fluminense, de uma instituição como o Fluminense, ele vai tomar decisões impopulares, pô, não tem jeito. Ele não vai conseguir agradar todo mundo. Ele vai enxergar coisas ali que ele tem que pegar a caneta, resolver, vai tomar um monte de pedrada, mas ele tem que bancar. É o caso da situação do Diniz atualmente. Não é possível que o Mário esteja achando que o Diniz vai conseguir uma virada no trabalho dele. Pô, quem acompanha futebol aí, não precisa acompanhar por muito tempo não, sabe que o Diniz está numa espiral, ó, que não tem como voltar mais. Tá descendo a ladeira. E já tem várias demonstrações aí, vários indícios que os jogadores estão insatisfeitos com o trabalho dele. E não vão render, pô, não adianta. Não vão. Tem vários focos de incêndio aí que provam isso. Ah, mas o Gabriel Amaral falou, não sei o que. Cara, não precisa o Gabriel Amaral falar nada, não. Eu tô falando aqui de indícios, não tô falando de provas. Prova é uma coisa, indício é outra. Você enxerga ali elementos no trabalho do Diniz, fatos que rolam ali durante o jogo, pós-jogo, que você fala, pô, tem coisa errada aí. E todo mundo já detectou isso. Tem coisa errada ali. Existe um nível de desequilíbrio muito grande dos jogadores. Todo jogo é um jogador expulso por reclamar, por motivo idiota. É jogador que fala que está lesionado. Enfim, isso é uma série de coisas que eu não vou
me aprofundar, porque o foco do vídeo não é esse. O foco do vídeo é o seguinte: o Mário tem a oportunidade de, uma forma muito elegante, ele dispensar o Fernando Diniz e buscar outro treinador para o Fluminense. Primeiro que falta muito tempo para o confronto ainda da Libertadores, falta um mês. Um mês é bastante coisa. Até porque o Fluminense já tem uma base de jogadores muito boa. O Fluminense tem os mesmos jogadores do ano passado. Estão chegando jogadores aí que, na minha opinião, se o treinador souber aproveitar, vão dar mais qualidade ao time. Tá? Também não vou entrar no mérito aqui de jogador por jogador, porque o vídeo não é para tratar disso. Então o Mário tem a oportunidade de demitir o Diniz e não ser de uma forma impopular, porque agora ele tem um álibi, ele tem um argumento forte. Qual é o argumento? Ele vir a público e dizer: eu necessito de um técnico à frente do Fluminense que tenha exclusividade total com o Fluminense. Ficamos orgulhosos e felizes pelo Fernando Diniz, por tudo que ele representa para a nossa instituição, pela conquista dele, né, do Campeonato Carioca, mas eu preciso de um técnico 100% ligado e focado no Fluminense. Estou liberando o Diniz para treinar a seleção brasileira e que ele seja muito feliz. Todos aqui vão continuar torcendo por ele. Beleza, é isso aí. Veja bem, eu estou gravando esse vídeo aqui partindo do pressuposto que o Mário Bittencourt está de acordo com o Diniz treinar a seleção e treinar o Fluminense. Então o que eu estou falando aqui para vocês eu estou conjecturando, né, em relação a essa questão do Mário aproveitar essa oportunidade para dispensar o Diniz. Eu não acredito que o Diniz aceitou o convite da seleção brasileira para treinar a seleção e o Fluminense, né, acumulando as duas funções, sem o presidente do clube saber. Ele recebeu o convite, é óbvio que ele foi até o Mário e falou: Mário, recebi o convite, falei para eles que eu só aceitaria se eu continuasse no clube, eles toparam. E aí, da tua parte tá legal? O Mário deve ter falado: da minha parte, beleza. O Diniz ligou para a CBF e falou: ó, aceito a proposta, tô dentro. Eu tô falando aqui de uma situação que o Mário poderia tirar proveito, me baseando nisso, que o Mário sabe e concordou que o Diniz acumulasse as duas funções. É triste, eu lamento muito por isso, porque, cara, eu sou muito franco com vocês aqui no canal, cara. Sempre deixei isso muito claro com vocês. Vocês podem não gostar da minha opinião ou não, mas vocês nunca vão poder falar: pô, você foi canalha, você foi oportunista, porque você quer mais inscritos no canal, quer like. Vocês nunca vão poder falar isso. Você foi oportunista, você foi canalha, mas, cara, até me perdi aqui no meu pensamento. Vamos lá, vamos refazer aqui o que eu falei. Eu sempre fui muito honesto nas minhas análises aqui. E vou falar uma coisa para vocês aqui que está aqui dentro do meu coração e da minha mente. Conseguir recuperar o raciocínio. Na minha opinião, o Fluminense já está eliminado da Copa Libertadores da América. Eu estou sendo aqui honesto com vocês. Como eu falei, nunca fui canalha, nunca fui oportunista, nunca fui nada. Eu poderia muito bem comprar o discurso dos dinizistas aí, da imprensa, ficar gerando desculpa que falta de elenco, é falta disso, porque o Marcelo tá fora, o Alexandre tá fora. Eu poderia muito bem fazer isso se eu quisesse. Eu ia ficar na boa com a maioria. Sei lá, talvez nem tanto assim, né? Porque tem mó galera indignada com o Diniz. Mas não, cara, o canal aqui é para falar a verdade. Hoje eu digo para vocês que o Fluminense está eliminado da Libertadores. O Mário tem um mês e pouco aí para mudar esse quadro, para tentar reverter esse quadro. Porque nós estamos caminhando para o abismo. Independente do adversário de amanhã, tá? Que seja o tão desejado Pereira, né? Deportivo Pereira. Que a galera tá tudo querendo. Eu quero Deportivo Pereira, não sei o quê. Que seja ele. Na minha opinião, o Fluminense tá... eu vou ser mais sincero para vocês. Talvez não dê nem tempo do Mário segurar o Diniz até lá. Talvez aconteçam tantas coisas revoltantes que o Mário seja obrigado a sair ou o Diniz peça demissão e o Fluminense tenha outro treinador. Só que há uma diferença aí. Se o Mário demitir ele hoje, inclusive usando esse álibi que ele está indo para a seleção, e trouxer um treinador bom, esse treinador vai ter um mês para trabalhar o time. Talvez até mais. Porque o primeiro jogo é lá, o segundo é aqui, então mesmo que as coisas não deem muito certo lá, que a gente arranque um empate heróico, o cara tem mais uma semana para conseguir o resultado favorável aqui no Maracanã. Ou seja, então é 1 mês e 10 dias mais ou menos para o treinador fazer alguma coisa. E repito, com um time que já tem uma base montada. O Fluminense já tem uma base montada, o mesmo time do ano passado. Então eu acredito que o treinador que vai chegar não vai ter tanta dificuldade assim. E jogadores de qualidade, tá? Jogadores de qualidade.
Próximo vídeo que eu vou gravar vai ser para falar sobre o time do Fluminense, as qualidades e características de cada um e o que o Diniz poderia fazer ou o próximo treinador pode fazer para aproveitar as qualidades de cada um. O Fluminense tem um time qualificado e de jogadores que tem uma base desde o ano passado. Então, se chegar um cara que não invente muita moda, não faça muita besteira, tem tudo para recolocar o Fluminense nos trilhos e a gente brigar pela Copa Libertadores da América. Mas hoje, como eu sempre fui franco com vocês aqui, pode me dar pedrada à vontade, fiquem à vontade. Na minha opinião, o Fluminense está eliminado da Libertadores. O quadro atual é esse. Daqui a um mês a gente vai ser eliminado. Alguma coisa tem que ser feita. Eu digo para vocês, manter o atual treinador vai ser o que vai sacramentar nossa eliminação. Na verdade, eu estou falando para vocês que nós estamos eliminados por conta disso. Porque eu tenho quase certeza que ele vai manter o treinador até lá. Vai esperar a tragédia acontecer quando ela poderia ser evitada. Peguei muitos feedbacks aí em grupos de WhatsApp, gostaria de saber o feedback de vocês, a opinião de vocês. Manda ver nos comentários aí o que vocês acharam dessa situação do Diniz treinar a seleção. Acharam legal? É uma boa? Vai dar certo? O Diniz ainda tem clima para continuar no Fluminense? O que vocês me dizem? A minha opinião, o que vocês acharam? Tá errada? Tá certa? Eu sou maluco? Eu sou cretino? Sou canalha? Tô certo? Vocês concordam e acrescentam alguma coisa? Ou retiram tudo que eu falei? Conto com vocês aí nos comentários, manda ver, tá? Porque além da gente gerar esse feedback, vocês vão ajudar o canal, tá beleza? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.